Hi guys, we are back. Eu sou a professora Simone e essa é a professora Márcia. Hi Simone, hi guys, it's a pleasure to be here again. Yeah, it's a wonderful and a nice surprise to have you here again. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Come here with me. Working with projects, ok? Mas antes da gente começar a pensar no working with projects, let's remember our context. So it's academic and professional life, working with projects, preparing reports, meeting with parents. É nesse contexto que a gente vai trabalhar com vocês. Vamos trabalhar com os pais e vamos continuar na nossa aventura nos Estados Unidos. Lembra, you are an assistant, okay? So, let's continue here. So, what are our learning objects? So, they are, in this class, you will become familiar with project-based learning, algo que você já conhece. Be introduced to ways to promote discussions in class, okay? So, and we have a challenge. Marcia, what is our challenge? The challenge today, Simone, is to create a project for your elementary students to work on and state why you believe it is meaningful for them. Ou seja, é criar um projeto para os seus alunos e dizer o porquê você acha que ele é significativo para eles. Okay, very good. So, are you ready to start? Okay, so let's go. All right, project-based learning. Marcia, what is the definition of project-based learning? Okay, it is a teaching method in which students gain knowledge and skills by working for an extended period of time to investigate and respond to an authentic, engaging and complex question, problem or challenge. Ou seja, trocando em miúdos, é um projeto que os alunos trabalham de uma maneira colaborativa e para responder e investigar um problema da vida real. Ok, já que nós estamos em problema da vida real e maneira colaborativa, what is essential? So, essentials for project-based learning. So, let's go with here. A need to know, algo que eu preciso saber. A driving question, uma pergunta guia, uma pergunta mestre, assim por dizer. Student voice and choice, ou seja, a voz do aluno e as escolhas dele, it's collaboration, remember? Ok, 21st century skills, são as habilidades do século 21, que tem colaboração and cooperation and collaboration among them together with technology, junto com a tecnologia, ok? Inquiry and innovation, esse inquiry a gente já viu, lembra? Aquele professor que deu a aula da borboleta, que fez o inquiry-based learning, that's it, the same. Feedback and revision, que vocês também já conhecem, and publicly presented project, ok? So now, let's go through it. Vamos ver como é que isso funciona. Okay, so Marcia, how about here? Project-based learning, inquiry-based learning, what is it? Okay, they have a lot in common because among other things, they share students' voice and choice, 21st century skills, inquiry and innovation, feedback and revision. Ou seja, todas as coisas que a gente viu na aula do professor da borboleta, no inquiry-based learning. Okay, very good. So, and what is the need to know? O que é essa necessidade de saber? Se eu vou fazer uma descoberta, é uma descoberta colaborativa. E como que a gente faz isso? Provoke discussions. Com quem? Asking simple questions to students, ok? Lembra, a gente não parte de dar uma teoria ou de um conteúdo. A gente explora isso do aluno. We ask questions. So, let's see here. Example. What is pollution? Or what can cause pollution? Or who has visited a very polluted place, for example, okay? And then we go here, launch the project. So, what is that, Marcia? Para você lançar a ideia do projeto para os alunos, o que você faz? Você pode usar um bando de papel, de livro, de coisas que eles já estão acostumados, ou você pode levar eles numa excursão. Uma excursão para um lugar, por exemplo, turístico, um lago, vamos dizer, um rio, onde as pessoas jogam lixo. Então, não é uma coisa que seria perigosa para os seus alunos, sim, mas você vê que as pessoas poluíram aquele lugar com restos de embalagens, garrafas PET. E aí os alunos, você mostra para eles como aquilo
cause pollution, for instance. Okay, so the name is field trips. São essas excursões. Essas excursões, elas podem demorar um dia e dependendo da escola que você trabalhar, ela pode demorar uma semana, ok? It depends on your context. So what you will do? Você vai trabalhar com o seu contexto e fazer as adaptações necessárias, ok? So let's continue. All right, and during the field trip? Bem, during the field trip, you should drive students' attention to detail, ou seja, você deve levar a atenção dos seus alunos aos detalhes. A garrafa PET, que é de plástico, que vai levar X anos para assumir na natureza, aos pedaços de vidro, as embalagens talvez de isopor. Você vai chamando a atenção dos seus alunos para esse tipo de coisa. So, drive students' attention. And you assist them in registering their impressions and collecting evidence. Ou seja, você vai ajudá-los a anotar as impressões de tudo que eles viram durante a excursão e também coletar alguma evidência. Mas para coletar evidência, você toma cuidado, porque a gente está falando de pollution, né? Por exemplo, não é, Simone? That's it. And here you have the monitor, okay? So now let's continue. During the field trip, so some examples of questions that you can ask your students to provoke discussion, okay? So have you noticed how the water here is? One question to provoke discussion, okay? What can you see here? Você pode mostrar alguma coisa relativa à água ou ao ambiente, okay? What evidences can you collect? How long do you think this empty plastic bottle has been here? Vamos supor que você encontrou naquele contexto, naquele local, uma empty, ok? Plastic bottle, ou seja, uma garrafa vazia, essas PETs que a gente usa de plástico, ok? So that's a good question and a good thing to provoke discussion, ok? And to continue, driving question, the heart of the project, Marcia, what is that? Ok, the driving question is a questão principal do projeto que eles têm que providenciar uma resposta, ou seja, eles vão pesquisar, eles vão estudar o problema e vão ter que responder esta driving question. So, you have to encourage your students to brainstorm ideas and think of possible solutions. O que é brainstorm ideas? É discutir ideias para que eles possam chegar a uma solução de, por exemplo, como poluir menos um ambiente. Right? And you do that by encouraging them to apply design thinking. O design thinking que vocês usam aqui na Univesp. Por quê? Porque primeiro você observa, não é mesmo, Simone? Here. Yes, here. Then you create, você testa alguns protótipos, não é mesmo? Yes. E depois você deliver, você apresenta os resultados de toda a sua pesquisa, de toda a sua discussão com os outros alunos, com o professor, para que a gente tente poluir menos o planeta. That's it. And the idea is always get together, collaboration, okay? And provoke discussion. E a partir daí que as descobertas vão começar a serem feitas. Por isso que eu falei desde o começo. Se for uma field trip de um dia, você vai procurar coletar o máximo de dados possíveis para aquele dia. E se ela for de uma semana, você consegue desenvolver todo o seu projeto lá. And why not? Okay, so here I have some examples. For example, questions, all right? The driving questions. So how can pollution affect the ecosystem, all right? How can we improve the air and the water quality, okay? So this is the idea. We have some questions, okay? And here, helping students to develop knowledge, okay? So here we talk about knowledge and we talk about language. Marcia, can you help us? Sure. While your students are working, enquanto eles estão trabalhando no projeto, você ajuda eles a chegarem nos pontos certos ou numa solução melhor. Então, como você faz isso? So, what have you decided to prototype? Qual protótipo vocês decidiram fazer? Have you considered other possibilities? Vocês consideraram outras possibilidades além dessa? Have you thought about the implications or the contributions? Vocês pensaram nas contribuições ou implicações do protótipo que vocês desenharam e testaram?
Okay, so and here let's talk a little bit about sentences, okay? Na verdade, todas essas frases a gente já tem trabalhado com vocês e é aqui que entra a nossa parte de língua. Nós estamos utilizando o projeto como um grande conceito para você poder trabalhar a língua. Vamos imaginar que no nosso contexto, você está nos Estados Unidos vivenciando uma bolsa de estudos. Mas aqui no Brasil, você pode ter diversas possibilidades, como trabalhar, por exemplo, numa escola bilíngue. E a partir daí, este tipo de questões, e principalmente o uso da língua inglesa, vai ser muito natural para você e muito tranquilo. So here, what have you decided? Ok? A gente tem o present perfect, já trabalhamos. Have you considered the possibilities? Have you thought? Ok? E tudo isso a gente vai trabalhar cada vez mais no nosso material base. Alright? So here, peer feedback. Na verdade, não tem nenhuma novidade para vocês em termos de peer feedback, porque nós já trabalhamos. But let's remember, if I ask students a question, students give me an answer. If they give me an answer, I give them a feedback. How do we do that? Como que a gente dá um feedback apropriado, pensando nos cuidados que a gente tem que ter com a língua inglesa, ok? So, encourage the groups to give feedback to one another, ok? Você pode encorajar os grupos a darem feedback um para os outros, ou você mesmo dar o feedback para o aluno quando necessário. How do we do that? Addressing good points. Okay, oh, that's good. That's a nice discovery. That's excellent. So, sempre ressaltando, ok? Emphasizing the achievements. Ou seja, você vai enfatizar as conquistas que o aluno teve. Addressing areas to improve. This is very good, but... Aí a gente vai trabalhar no próximo slide a língua, ok? Asking questions that lead to expected outcomes. Ou seja, você vai começar a fazer perguntas que vão liderar, tá? Que vão direcionar você para as descobertas, ou pelo menos para aquelas que você sabe que os alunos estão preparados para responder, ok? How about here? The feedback. Marsha, can you tell us more about it? Okay, so let's give you examples. For instance, what if you try to explain it in a different way? E se você tentasse explicar o que vocês fizeram de um modo diferente? Talvez fique mais claro. It seems to me that your idea is not so convincing. Me parece que as suas ideias não são tão convincentes, mas são boas. Então, como que você poderia se explicar melhor? Awesome! What a great idea! Maravilhoso! Que ideia fantástica! E great point! I never thought about that. Excelente ponto, eu não tinha pensado nisso. Você, como professor, muitas vezes a gente é surpreendido pelos alunos. Então, assim, não deixe de falar, isso deixa os alunos se sentirem muito bem. E when you say blá blá blá, what do you mean? Quando você diz tal coisa, o que você pensou? Porque às vezes é uma outra maneira de ajudá-los a se explicar melhor. O ponto é bom, a ideia é ótima, mas às vezes falta um pouquinho de colocação clara. É só isso que você precisa ajudar eles a fazerem. That's it. E aqui a gente tem the ladder, a nossa escada, ok? Que a Márcia acabou de explicar uma por uma. So, suggest. What if maybe you could, okay, state concerns. I wonder if it seems to me that, okay, value, say something kind about what you have seen or heard. Kind, seja gentil, okay? And here, the last one, clarify. Ask questions to help you understand fully. Vamos esclarecer um pouquinho melhor essa história, okay? And now, all right, how about the expert feedback? What is that, Marsha? Essa é uma novidade do Project Based Learning. O que eles sugerem para como os alunos estão trabalhando com um problema real, o pessoal do Project Based Learning sugere que você convide um expert na área. Talvez você conheça alguém, talvez um amigo seu conheça alguém. Então, é muito importante porque isso dá para os seus alunos a sensação de que eles realmente estão trabalhando num problema real. Gente que experts se preocupam com aquele problema, né? Então, if possible, invite an expert to give feedback to your students. Será que vocês conhecem isso aqui na Univesp? Que tal lembrar um pouquinho do nosso fishbowl, que você vivencia como aluno? So, let's consider these possibilities with your students. They have the discoveries, they have everything. So, let's have an expert to talk about it, to guide it more carefully
Why not? Por que não? Okay, and then here we have a publicly presented product. So here we have two things. Organize an event and invite experts, business and NGOs, representatives, to hear students' presentation. Aquilo que a gente falou. Chegou a hora de você apresentar os resultados. Que tal a gente convidar experts, pessoas do mercado de trabalho, enfim, pessoas que estão ligadas e que podem trazer contribuições diferentes para ter uma visão sobre aquilo que os alunos estão apresentando. Vocês gostam de fazer isso? O nosso aluno também vai gostar. É sempre muito bem-vindo, um expert. And here we have coach students to present their projects professionally. Isso é muito importante. Coach students. Você tem que não só trabalhar a língua, asking questions, develop the project, but you need to coach the students. Como que você vai fazer? Mostrar para ele como ele vai fazer uma apresentação. Porque a gente precisa disso. Existe todo um passo a passo, algumas formalidades. So, let's do it with our students. All right? And how about here, Marcia? Can you give us some examples? Yeah, how to coach your students. You can say, okay, class, listen. You will present your project to important people. So, it is important to speak clearly and smile. And remember, do not turn your back to the audience. Ou seja, como eles são pequenos, a gente lembra, Simone, a gente está preparando isso para uma turma de fundamental. Então, você não vai entrar em todas aquelas questões de body language que nós entramos com você. Mas é importante dar os basics, que é sorria, fale de uma maneira clara e lembre-se de nunca dar as costas para sua audiência. Isso é o suficiente, não é, Yes. Simone, para a meninada? It's enough. Para a meninada mas o mais importante é que você tenha o conhecimento completo, e a gente já trabalhou isso em outras videoaulas com você. Pega o seu grupo e verifica o que vai ser de mais legal, treina com eles, pratica, grava um vídeo, deixa eles se assistirem depois, vocês vão ver que eles vão adorar. They will love the experience. So, and here, all right, and to wrap up. So, what have we talked about in our video class today? O que a gente discutiu hoje? Okay? So, in this class, you became familiar with project-based learning, ok? A gente coloca became familiar porque é algo que você já conhece, nós estamos trabalhando na língua inglesa, and were introduced to ways to promote discussions in class, ok? So, and here, just remember, okay, working with meaningful project is the key to success, okay? Everything must be meaningful. Os nossos projetos, eles têm que ter um significado. E é por isso que vocês trabalham com Project-Based Learning na Univesp, e a nossa proposta é que você consiga fazer isso using English language by asking questions, giving proper feedback, and monitoring the students. So, I thank you very much. It's a pleasure to be here with you. And Marcia, as usual, as ever, wonderful to work with you. Thank you so much. I can say the same, Simone. Thank you very much, guys, and I hope to see you soon. Okay, see you soon.